A paz do Senhor, sou Paulo Nunes e hoje vamos falar sobre as 4 leis arquitetadas para parar a igreja no Brasil. A primeira lei, a lei do meio ambiente. A segunda lei, lei do estatuto da cidade. A terceira lei, a lei da tributação dos templos religiosos. E a quarta lei, a lei dos partidos políticos. Por mera coincidência ou não, as leis estão de acordo com leis que já existem no país da China. É de suma importância saber o que está acontecendo e o que possivelmente irá acontecer no futuro do nosso país. As leis arquitetadas pelo diabo para tentar parar a igreja no Brasil. O Brasil cresce cerca de 3% ao ano, os evangélicos 6% ao ano. O dobro do crescimento populacional. Isto quer dizer que é muito provável, em 15 anos, seremos a maioria absoluta. A maioria elege os seus representantes e administra a nação. Para que isto não aconteça, elaboraram algumas leis, as quais estão de acordo com as que existem na China. Estas leis que tiveram nomes bem diferentes para a população não perceber. E agora no canal Mensagem da Cruz, vamos falar quais são elas. Vem comigo. A primeira lei que está ocorrendo para implantar no nosso país chama-se Lei do Meio Ambiente. Existem muitas leis, ou seja, cuidar das matas, das florestas, dos lagos, entre outras concernentes à Lei do Meio Ambiente. Mas no meio da lei ambiental tem uma parte da instituição que diz que trabalhar com som não poderá fazê-lo acima das normas de decibéis. A primeira coisa para parar o povo é que eles não falem. Se não houver o som, é muito difícil falar às multidões. No estado do Rio de Janeiro já existem 430 templos fechados. As multas, a primeira e a segunda, são de 6 mil. E na terceira, o líder é levado para a prisão sem direito algum. Como este detalhe estava lá no meio e não foi percebido por quem assinou. Quando a igreja começa a incomodar, aplicam essa lei para pará-la. Lei do meio ambiente. A segunda lei é a lei do estatuto da cidade. Fala da formação das novas cidades, dos bairros, das praças. Quantas escolas, quantas pessoas podem morar no bairro X. Na primeira lei não se fala explicitamente em igrejas, mas a segunda já é bem direta. Não poderá haver nenhum templo religioso no território nacional sem que antes haja a votação dos vizinhos em volta do terreno daquela construção. Se um vizinho votar contrário, não poderá ser construído. A prefeitura também não poderá dar o alvará. Em muitas cidades já não podem ser construídos templos religiosos, isto é para parar a igreja do Senhor. É cópia das leis que existem na China. Algumas igrejas começaram a comprar salões já sabendo dos projetos de lei. A terceira lei é a lei da tributação dos templos religiosos. Quando viram que a igreja tinha dinheiro para comprar, avançaram. Está tramitando no Congresso, por 3 vezes esta lei já foi apresentada. Tributação dos templos religiosos sob total fiscalização. Toda igreja terá que ter conta bancária, dízimos, ofertas terão que ser depositados na conta. Nenhum líder poderá receber oferta ou dízimo no templo ou na secretaria, porque responderá por 3 crimes: usurpação, contravenção de dinheiro do povo e sonegação dos impostos. E isto dá no mínimo 6 anos de prisão. O Congresso deverá cobrar 35% de imposto de toda e qualquer depósito. Essas leis são exatamente iguais com o que contém no país da China. A quarta lei é o alinhamento dos partidos políticos. Muito provável que os partidos que não alcançarem uma cota X de votos serão extintos. Essa lei já existe na China e na Holanda. Ficarão no máximo 10 partidos grandes, quem determina é o partido. A nominativa do partido decide tudo. Os candidatos são por número de ordem. Exemplo,
Se um conseguir 1 milhão de votos, mas ficar na 20ª posição, será empossado que estiver com 5 milhões, que está na primeira posição. A posse é pela lista do partido. Esta organização é mundial. Vocês acham que colocaram os evangélicos no topo? Ou que colocarão os evangélicos no topo? Querem, na verdade, sufocar os evangélicos. Mas Jesus deixou bem claro em sua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não adianta ficar debatendo quem é quem, ou quem está certo, se faz, se não faz. Nós, cristãos, devemos votar conscientemente. O seu voto tem sim uma grande partícula disso tudo. Depois não adianta chorar. Precisamos colocar nosso voto conscientemente nas urnas. Já somos 25%. Temos que mudar esta nação. Já temos representantes no Congresso. A luz chegou no Planalto. Temos que dobrar a luz do Senhor dentro dos palácios. Precisamos de líderes cheios do Espírito Santo, que conheçam e temam ao Deus vivo. O ano que vem, igreja, povo, será o ano da eleição em toda a nação brasileira. Vote em quem é cristão, ou que esteja comprometido com os princípios bíblicos e comprometido com o reino de Deus. Não esqueça, vote consciente. Deus tem um plano para a nossa vida e para a igreja. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.